Olá, descomplicandos! Olha, a gente vai agora falar de uma segunda classe gramatical, é o artigo. A gente não tem muito o que especificar sobre o artigo. Você deve se lembrar de que existem os definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, uma, uns, umas, ok? Lembre-se de que o artigo ele serve para acompanhar o substantivo, seja para especificá-lo por meio do definido, seja para indeterminá-lo, generalizá-lo por meio do indefinido. Ótimo! O que a gente vai tentar fazer aqui são alguns outros usos dessa classe gramatical, mostrando que ela pode ter alguns efeitos interessantes no texto, tá? Detalhe, o que eu vou oferecer para vocês aqui são alguns efeitos do artigo. Existem outros, até porque em português parece que as possibilidades, enfim, nunca acabam, tá bom? Vem aqui comigo para a gente analisar esse primeiro exemplo. Imagina a criança, né, que encontra um bicho voador, né, se for uma barata, então, causa um alarde dentro de casa. Inclusive, uma coisa que eu nunca vou entender a respeito de barata é a pessoa que vê a barata e corre. Ela vai ficar pela casa e aí você fica refém da barata. Isso é ridículo, não faz o menor sentido isso. Se você viu a barata, você mate a barata, tá? Imagina, você vê o inimigo, você vira das costas para ele, você não vai fazer isso, né? Não é uma escolha razoável, tá? Enfim, então para vocês que têm medo de barata, procurem mudar essa postura, ou caso se distanciem da barata, que pelo menos olhem a barata, tá? Vai que ela te ataca no meio da madrugada, puxa teu pé, faz alguma coisa do tipo, tá bom? Vamos lá. Se a criança diz, mamãe, eu vi um bicho, observa que aqui se utilizou o artigo que a gente chama de indefinido. Olha, eu quero que você observe o efeito do em comparação ao efeito do o. Se a criança diz, mamãe, eu vi o bicho, olha como é diferente de vir um bicho. Claro que você pode chegar e dizer, olha, um bicho é indeterminado, o bicho é determinado. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais completa, quer ver? Mamãe, eu vi um bicho. Para e pensa, esse bicho é conhecido ou desconhecido pela criança? Desconhecido. Esse bicho não foi apresentado no texto, não foi apresentado ao personagem. Portanto, a ideia de indeterminação atrás de bicho faz com que ele seja apresentado no meu texto, ok? O ele está promovendo a apresentação daquilo que eu ainda não sei o que é o bicho. Estou apresentando, ó, um bicho. Se, no entanto, a fala for, mamãe, eu vi o bicho, qual é a sensação que você tem como leitor? De que esse bicho já foi apresentado no texto. Eu sei que é um bicho determinado, mas o que eu tenho aqui é a ideia de que o bicho, como ele já teria sido apresentado, ocorre um processo de retomada. Inclusive, eu posso dizer que esse o daqui, ele desempenha uma espécie de papel coesivo, porque ele retoma uma informação do texto. Você precisa voltar ao texto para saber que bicho é esse. Acho que no nosso caso seria uma barata, mas poderia ser um marimbondo, percebe? Fica atento a isso, tá? Não se limite a pensar que um indetermina e o outro determina. Olha esses casos aqui. Quando eu era criança, eu jogava Super Mario, né? Alguns jogavam Sonic e eu preferia o Mario. Então, para zoar os coleguinhas ou diminuí-los, eu dizia, ó, Mario era o jogo, Sonic era um jogo. Observa que os dois jogos são determinados, tá? Eu sei quais são, um é Mario e o outro é Sonic, percebe? A diferença aqui é a seguinte, o jogo, caramba, ele era o jogo. O que eu estou promovendo é a exaltação do jogo, ele é superior, ele é melhor. Eu diria até que esse o é quase que um qualificador do jogo. Quando se diz que Sonic era um jogo, eu estou mostrando que esse jogo é menor, é menos importante, ele não tem tanta relevância. Então eu posso dizer que esse aqui ele gera uma diminuição. Eu não vou botar diminuição não para você não confundir com um diminutivo. Eu vou dizer que esse ele mostra que o jogo aqui, ele para mim pelo menos, sei lá, ele é irrelevante. Eu estou desqualificando o jogo, combinado? Isso aqui já caiu em vestibular. Aparecia uma música, o eu lírico era uma mulher e ela dizia, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. Certamente reproduzindo uma relação entre homem e mulher que não deve se aplicar aos dias de hoje, né? De superioridade masculina e inferioridade feminina, isso não existe
nos dias de hoje, tá bom? Olha esse último exemplo aqui, uma homenagem a uma das minhas, vocês vão rir, vocês vão achar que é piada, uma das minhas cantoras preferidas, que é Alcione, a voz, tá? Uma figura emblemática na música brasileira. Se eu digo Alcione, a musa da MPB, ou se eu digo musa da MPB, ainda nos encanta, observa a diferença que o A promove. Quando eu digo que ela é a musa, eu estou querendo dizer que ela é a única musa ou que está acima das outras. Esse A, ele dá uma ideia de exclusividade. Só existe essa musa, ou ela é melhor do que as outras. Exclusividade ou superioridade. Quando, no entanto, eu tiro o artigo, ou eu posso até botar o uma, que eu vou botar aqui entre parênteses, porque ele não é obrigatório, o que o uma acaba fazendo é mostrar que ela é uma entre tantas outras. Como ela é uma entre tantas outras, o que eu tenho aqui é uma generalização, que pode ser feita com ou sem o artigo, ok? Com uma ou sem uma. Combinado? Viu? Até mesmo o artigo, ele é capaz de produzir efeitos semânticos no texto. E em se tratando do vestibular atual, é muito importante que você relacione aspectos da morfologia à produção de sentido, ok? Bons estudos e um abraço.